Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à NAEV, eu sou o instrutor GT, sejam muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Hoje vamos começar a nossa primeira aula de Teoria de Voo. É uma matéria muito legal, sinceramente eu achei a matéria mais tranquila do currículo de piloto privado. A matéria de Teoria de Voo é super tranquila, você vai ver que não tem mistério nenhum. E aquele professor de conhecimentos técnicos que me chamou de chato, ele é o chato, tá bom? Só pra ficar bem claro. Mas enfim, galera, vamos lá na nossa teoria de voo, sendo que assim, é a matéria mais suave, tranquila e como sempre. A aula 01 é o que? Aquela coisa tranquila, você fica à vontade, você deita aí na cadeira, pega um copinho aí de água, de Coca-Cola, refrigerante, suco, café, seja lá o que você queira beber aí. Porque hoje é a nossa primeira aula de teoria de voo, que é a matéria mais tranquila, e é a aula 01, então é tranquilo. Então relaxa aí, vamos ficar tranquilão. Se quiser aí ouvir uma musiquinha, beleza. Vamos lá, né, gente? Primeira aula, vamos seguir. Então, gente, pra gente realizar um voo seguro, é importante a gente saber aonde que a gente está voando. Como assim, GT? Como assim onde a gente está voando? Tô voando no céu. Tá bom, você está voando no céu, isso não tá errado. Mas enfim, a gente tem que saber quais são os fatores que envolvem este voo no ar, que é o fluido que a gente está se deslocando entre, né, que é o ar. Então, a gente precisa saber características, como ele funciona, quais são as suas propriedades e quais são os seus efeitos, as suas forças que envolvem o nosso voo nesse fluido que é o ar. E é isso que a teoria de voo ela está baseada nisso, em explicar como isso acontece, quais são os seus princípios, seus funcionamentos, as forças envolvidas no voo, entre outras coisas. Então você vê que é uma matéria tranquila, geralmente é a matéria mais fácil nas provas da ANAC, então vamos começando com calma, né? Que nem eu disse, o básico, a nossa matéria-prima é o que? É o ar, certo? Então vamos começar assim, o ar, o que é o ar? Ele é composto de vários elementos químicos, certo? Entre eles tem nitrogênio, nós temos oxigênio, nós temos dióxido de carbono, nós temos randônio e diversos outros gases que compõem a atmosfera. Mas vamos concentrar nos principais. Quais são os principais? A atmosfera ela é composta basicamente pelo seguinte: nós temos a proporção de 78% nitrogênio, nós temos a composição de 21% de oxigênio, e por fim o 1% que resta da atmosfera é composta de outros gases, ou seja, nós temos 78% de nitrogênio, temos 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Essa é a composição química da atmosfera e que vai cair na sua prova da análise, beleza? Outra coisa importante de a gente levar em conta, na teoria de voo a gente sempre estuda a atmosfera, só que a gente sabe que a atmosfera ela varia muito, certo? Você vê, um dia está chovendo, outro dia está fazendo sol, outro dia está nublado, outro dia está ventando muito. A gente sabe que todo dia a atmosfera, toda hora, todo minuto, todo segundo a atmosfera muda. Ela não é uma coisa constante, né? Então isso atrapalha muito o estudo da teoria de voo. Por isso foi criado uma atmosfera padrão. O pessoal criou uma atmosfera em que os valores médios medidos fossem todos colocados de tanto de temperatura como de pressão, densidade. Eles pegaram todos esses valores e fizeram uma média e criaram uma atmosfera padrão. E essa atmosfera padrão é muito importante tanto para a nossa teoria de voo quanto para a meteorologia. Isso é importante a gente saber por quê. Porque essa atmosfera padrão ela tem certos valores que a gente precisa saber. Eu vou botar aqui alguns valores da atmosfera padrão que a gente precisa saber, beleza? E basicamente a gente chama dessa atmosfera padrão de atmosfera ISA. O que significa ISA? International Standard Atmosphere, que é atmosfera padrão internacional. É muito simples, né, gente? Agora vamos descobrir quais são os valores que a gente utiliza nessa ISA, beleza? Valores de temperatura, nós temos mais 15 graus Celsius, ou então 59 graus
Fahrenheit. Essa é a temperatura padrão da atmosfera padrão. É 15 graus Celsius, 59 graus Fahrenheit. Na nossa pressão, nós temos o seguinte valor. Pressão atmosférica padrão é de 1013,2 HPA ou então 29,92 polegadas de mercúrio. Essas são as condições de pressão da atmosfera internacional padrão, que é o que? Temperatura 15 graus Celsius, 59 Fahrenheit, pressão 1013 HPA ou 29,92 polegadas de mercúrio, beleza? Agora nós vamos saber sobre a densidade. Qual que é a densidade da atmosfera padrão? A densidade da atmosfera padrão é a seguinte: é 1,225 kg por metro cúbico. Essa aqui é a densidade padrão da nossa atmosfera ISA. Esses valores são muito importantes que vocês saibam, porque provavelmente vai cair na ANAC perguntando qual é, ou então nossa querida meteorologia vai requerer vários cálculos e a gente precisa saber desses valores aqui que são muito importantes. Eu deixei aqui, além de ser no sistema métrico, também deixei aqui no sistema que é utilizado nos Estados Unidos, que eles utilizam Fahrenheit, polegadas de mercúrio. Só pra gente saber, questão de curiosidade, mas é importante a gente saber desses valores, beleza, pessoal? Mas então, galera, agora a gente já sabe do que a nossa atmosfera padrão é feita. Agora vamos saber quais são, a gente sabe como que ela é composta, certo? Agora vamos saber como ela está dividida, porque nada é tão simples assim. A gente tem que dividir a nossa atmosfera padrão para a gente ter vários tipos de níveis de atmosfera diferentes. Cada um tem as suas peculiaridades, beleza? Vamos descobrir quais são essas peculiaridades pelo seguinte: a atmosfera ela é dividida em várias camadas. Temos a camada mais baixa, mas antes de eu falar da camada, eu vou te dar uma dicasinha aqui que você nunca mais vai esquecer qual é a ordem das camadas. É o seguinte: vou começar aqui de baixo para cima. Imagina que aqui é a Terra, tá? Aqui é a nossa querida Terra, beleza? Aí eu vou começar aqui de baixo para cima, né? Aqui estou eu. Aqui sou eu dando aula na Terra, certo? Vamos começar pelo seguinte: nós temos a TEI. Lembre-se da teia de aranha, só que antes de ser teia, a gente usa TEI. Aqui, ó. A gente usa a TEI. TEI. Tango eco, índia eco. TEI. Por que TEI? Eu vou explicar agora para vocês. O primeiro nível da atmosfera é o seguinte: é a troposfera. Beleza? Troposfera. Qual que é a camada correspondente dela? É uma camada de atmosfera que é baseada no nível do mar, 0 km, até 19 km. Essa é a primeira faixa de atmosfera, essa é a primeira camada, chama troposfera. Ela começa no nível do mar, aqui onde eu estou dando a minha aula, até 19 km de altitude na nossa atmosfera. Essa é a faixa que a troposfera se caracteriza, de 0 a 19 km. É importante vocês saberem desses valores, que cai muito na ANAC essas definições aqui das camadas da atmosfera. Beleza? Vale lembrar que da troposfera até a próxima camada existe uma camada muito peculiar, que é a tropopausa, mas ainda não chegou na nossa próxima camada e ainda faz parte aqui depois da troposfera, que chama vou fazer com outra cor aqui, ó, chama a tropopausa. Por que a gente tem que saber dela? Porque ela tem uma característica muito incomum às outras camadas. Primeiro vamos saber aqui qual que é a camada que ela atinge. Ela fica de 19 km até 24. Beleza? Tropopausa de 19 km até 24. E qual que é a peculiaridade dessa camada chamada tropopausa? Importante, gente.
Essa tropopausa ela é conhecida por ser a camada isotérmica. Isotérmica. Isso é muito importante, tá, gente? A tropopausa é isotérmica. Por quê? Na troposfera, do nível do mar até os 19 km, ela vai decrescendo a temperatura com o aumento da altitude, certo? Por exemplo, a gente está aqui, 0 km de altitude, tem uma temperatura. Conforme a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo até chegar na tropopausa. Por quê? A tropopausa é uma faixa da atmosfera, uma camada da atmosfera isotérmica. Lá a temperatura se mantém constante durante toda a sua extensão, que é de 19 km até 24. Nessa faixa de atmosfera, a temperatura é igual, ela não muda, beleza? Mas vamos seguir aqui. E do nosso TIE, a nossa próxima camada aqui, qual que é? É a nossa querida estratosfera. Nossa querida estratosfera. Vamos descobrir um pouquinho mais dessa estratosfera? Vamos lá. Temos aqui a nossa estratosfera, a gente parou onde? A gente parou no 24 km, certo? Então, a estratosfera ela começa a partir de 24 km de altitude e se estende até 60 km. Beleza? A estratosfera vai de 24 até 60 km. Isso é muito interessante porque dentro da estratosfera a gente tem uma outra camadinha importante de a gente lembrar. É dentro da estratosfera que a gente conhece uma grande protetora nossa que salva a gente todo dia. O que é? Dentro da estratosfera existe a ozonosfera. Aqui, ó. Vou botar maior aqui. Existe a ozonosfera. Vou botar da outra corzinha ali para ficar igual, tá? Nós temos a ozonosfera, que é uma camada que está dentro da estratosfera. E a sua faixa de altitude é de 25 km até 50. Aqui, ó. Que é a ozonosfera. E o que significa ozonosfera? Nada mais, nada menos é que é onde está localizada a nossa querida camada de ozônio, que é uma faixa da atmosfera que tem muito gás ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas provenientes do Sol, que provavelmente iam nos causar muito câncer de pele e várias outras complicações para a nossa saúde, que a nossa querida ozonosfera nos protege desses perigos, que vem do universo, beleza? Vem do espaço sideral. Mas enfim, a ozonosfera também é uma camada importante, que além da filtragem, né, das partículas solares, junto com a estratosfera, essa camada aqui tem início o que? A difusão da luz solar. Então na camada estratosfera temos o início o que? Da difusão da luz solar. Isso aqui é importante, tá, gente? Na nossa estratosfera nós temos a ozonosfera, que tem início da absorção dos raios ultravioletas do Sol, e temos o início da difusão da luz solar. Isso começa aqui na nossa querida estratosfera, beleza? Então, gente, vamos seguindo aqui no nosso TIE. Nós temos o que agora? Nós temos a nossa querida ionosfera. O que é a nossa querida ionosfera? Ela começa a partir de onde? Que a gente parou aqui. 60 km, certo? A ozonosfera vai até 25. Então, você vê que a ozonosfera ela é uma camada dentro da estratosfera, certo? Então, seguindo aqui o nosso último valor que a gente pegou, o valor mais alto era 60 km, então a nossa ionosfera começa nos 60 km. E qual que é o limite da nossa querida ionosfera? É até 500 km. Coisa pra caramba. A ionosfera vai de 60 até 500 km. É importante a gente saber que na ionosfera acontece um processo também muito importante para a manutenção da vida terrestre. Qual que é
esse aspecto da ionosfera que nos ajuda aqui embaixo, que a gente nem sabe o que acontece. Que é na ionosfera que tem o início da absorção de vários elementos. Na ionosfera que começa essa absorção, principalmente a absorção de luz solar e de várias outras faixas de radiação que atingem o nosso planeta. Esse processo tem início na ionosfera e é concretizado na ozonosfera, mas ele começa aqui, ó, na ionosfera, beleza? E a gente também vale lembrar que a ionosfera é a maior camada da atmosfera, certo? Porque elas podem lá ter uma extensão bem grande, né? E a gente vale lembrar que a gente tem que lembrar desses valores aqui, ó, de 60 km até 500. Após isso, nós temos a nossa última camada da atmosfera, que é a exosfera. A exosfera. No colégio o pessoal costumava falar exosfera, mas aí é de cada um. Pra mim é exosfera e acabou, beleza? Qual foi o último valor que a gente pegou? Foi 500 km, certo? Então vamos lá, 500 km. E depois de 500 km, a exosfera se estende até onde? Ela se estende até acabar as partículas, os átomos que compõem a nossa atmosfera. De 500 km para cima é a nossa exosfera, beleza? Então, gente, a gente viu aqui que não é nada muito complicado, né? É tranquilo a nossa divisão aqui da nossa atmosfera. Mas agora vamos pegar aqui uns valores que a gente não pode esquecer, beleza, gente? Lembra do nosso TIE? Nosso TIE aqui, que não pode falhar. Aqui, ó, vou botar aqui, ó, o TIE. Vamos botar aqui os valores que nós não pode esquecer. 0,19. Aí lembre-se daqui da isoterma, que é de 19 a 24. São os valores. 0, 19, 19, 24. Aí depois, olha, 24 até 60. Aí lembra do 25 até 50. Aqui a gente lembra 60 até 500. E 500 para cima. Lembra que esses aqui são os valores que a gente precisa sempre lembrar. Esses menorzinhos aqui é importante a gente lembrar também, mas a princípio são esses valores que a gente tem que sempre lembrar, ó. TIE 019, 24, 60, 60, 500. Porque depois do 500 é só lembrar que o que tiver acima do 500 a gente lembra, beleza? Então lembra do TIE. O que é o TIE? Ó, TIE 019, 24, 60, 60, 500. Que são os valores aqui da atmosfera. Gente, é só lembrar isso aqui, né? T 019, E 24, 60 e 60, 500. E depois de 500 a gente já sabe mesmo que é a exosfera, então acabou. Aí agora, se você quiser também lembrar, tem os valorizinhos aqui da tropopausa e da ozonosfera, que é 19, 24, 25, 50. Tranquilo, né, gente? Isso aqui é a divisão da nossa atmosfera, beleza? Mas beleza, pessoal, a gente está falando de atmosfera, e lembra que a atmosfera é o que? É gás, certo? E esses gases, eles têm umas certas propriedades que são válidas para qualquer tipo de situação. Mas a princípio a gente sempre utiliza o quê? A gente sempre utiliza a ISA, que é o quê? A atmosfera padrão. E na atmosfera padrão, esses gases têm umas leis, eles são regidos por algumas leis, certo? Vamos descobrir que leis são essas? É o seguinte, vamos começar pela principal, lei dos gases perfeitos.